Fala, meu povo! Mostrando para vocês mais no detalhe o meu livro novo, Manual de Batalha Espiritual Estratégica, que já chegou para mim aqui através da editora Wiclap e vocês podem adquirir no site que eu vou deixar na descrição. Então, ele é um livro incrível, com 406 páginas, que você pode ter como seu manual mesmo para pesquisas, tá? Ele é ilustrado, tem um sumário aqui no começo, com todos esses capítulos. Aqui você vai entender sobre simbologias, sobre óleo, aqui ó, sobre unção. O capítulo 9 sobre jejum é aquele que fala sobre o jejum de Daniel, tá? Eu vou mostrar para vocês. Datas mágicas, Páscoa, Natal, festas juninas, aniversários, ordens secretas, maçonaria, Rosa Cruz, Cavaleiros Templários, Illuminatis, demonologia, hierarquia dos príncipes, angelologia, objetos ritualísticos. Aqui nas aulas nos capítulos que são aulas, né, de simbologia, você vai ver que são todos eles ilustrados. Então tem um prefácio, tem uma introdução para você se situar na obra. E aí o capítulo 1, os fundamentos da simbologia oculta. Você vai, por exemplo, ver símbolo de olho, não é? É o que eu falo, nem todo olho é um símbolo satânico, nem toda estrela, mas tem que ficar atento à posição desses símbolos. Tem um triângulo, a geometria espiritual do triângulo, ok? Mas tem símbolos que são um olho dentro do triângulo, tem que ficar atento. Ó, por exemplo, os Illuminatis usam esse tipo de símbolo. Vocês conhecem esse? Do dólar, né? Da nota de $1. É um símbolo de domínio. Símbolos, objetos e legalidade espiritual. As infiltrações nas culturas. Então você vai ter tudo isso nesse capítulo 1. No capítulo 2, simbologia oculta das estrelas. Então você vai entender bastante sobre estrelas. A estrela de 5 pontas, que é uma estrela muito usada na magia, no satanismo, né? A estrela de Davi, como que ela é usada no meio esotérico, porque ela é o símbolo do dualismo. Vocês já perceberam que ela é um triângulo para cima e um triângulo para baixo? Eu falo isso nesse livro, tá? A estrela de 7 pontas, que é o heptagrama e o esoterismo. E a estrela de 8 pontas. A estrela cadente, até eu explico aqui, ó, que quando uma criança aprende a fazer pedido para a estrela cadente, está sendo treinada, ainda que de modo lúdico, a direcionar o desejo de esperança para uma força impessoal. Tem que cuidar muito com isso. O hexagrama unicursal, que é um símbolo do satanismo, o hexagrama de Salomão, com a serpente Ouroboros, tem vários símbolos, tá? Capítulo 3, simbologia da baixa magia e abertura de portais, a natureza da invocação. Por que Deus não precisa de portais humanos? Símbolos, elementos, engenharia ritualística, moedas, ferro, fogo, raízes, elementos de atração espiritual, tá? Tudo nesse capítulo, tá bom? Pontos riscados, sincretismo religioso e camuflagem espiritual, os tridentes, força masculina e feminina, né? Tá relacionado a Exus, novamente, né? Os ambientes infiltrados, altares sofisticados de hoje em dia. E aí, capítulo 4, simbologia da bruxaria e do satanismo, da alta magia. Você vai entender essas simbologias, as cruzes, paganismo antigo e a falsa trindade, o trísquele, serpente e fogo como símbolos, o número da besta, biblicamente, os sinais manuais, tá? O sinal do I love you, da onde foi formado, ó, é I love you, Lucifer. Tem que tomar muito cuidado. Postura do guerreiro estratégico em relação a isso. Introdução às armas de guerra espiritual. Então aqui nós vamos ver várias armas de guerra espiritual. Inclusive unção demarcatória, selo de proteção territorial. Todos eles com formatação bíblica, né? Com fundamentação bíblica. Jejum, decreto, a integração das 5 armas, perigo do improviso espiritual, propósito do arsenal, conclusão, enfim. E aqui no 6, capítulo 6, a unção demarcatória e o uso estratégico do óleo. Aí você vai estudar, vai ter informações sobre óleo, tá?
Deixo em negrito aqui, por exemplo, na batalha espiritual estratégica, a unção demarcatória tem uma função específica: delimitar territórios, consagrar ambientes, fechar acessos espirituais indevidos e declarar que aquele espaço pertence ao Senhor, tá bom? Vamos lá. Aqui, mapeamento espiritual da casa, como que você faz mapeamento espiritual, superfícies reflectivas e vigilância espiritual. Periodicidade da unção. Olha, tem uma marcação aqui, ó. O alerta máximo: nunca ungir uma pessoa manifestada por demônio. Eu explico aqui. E aí no capítulo 7, brados de guerra, poder das palavras e decretos espirituais. Então você vai ter todo esse material no capítulo 7, ok? No capítulo 8, atos proféticos, a intervenção física no mundo espiritual, Eliseu e as águas de Jericó, enfim, como que você vai entender os 4 pilares dos atos proféticos. O ato precisa ser significativo, pequenos atos de expressão, atos públicos de demarcação territorial e representar o invisível, como que funciona um ato profético de verdade. E aqui você vai ver o capítulo 9, então, que é o jejum, tá? Jejum de guerra, potencializador e rompimento. E aqui nós vamos falar sobre o jejum de Daniel. Nesse capítulo aqui, você vai entender que aquele jejum de finos manjares, ó, desmistificando o jejum de Daniel, que isso não é jejum, aquele jejum de você abrir mão de carne, de chocolate, de café. Isso é um propósito. Tem valor no mundo espiritual? Tem, mas não é valor para a batalha espiritual. É para a tua intimidade com Deus. Para a batalha espiritual é diferente. Está tudo explicado aqui neste capítulo. Josafá e o jejum territorial, jejum como potencializador da oração, como começar com sabedoria, jejum versus propósito. Aqui eu explico diferença de jejum e de propósito. Tá? O jejum secreto e o perigo da aparência, jejum e a preparação do libertador, enfim, capítulo excelente. O 10, oração de guerra e as 2 fases do combate, eu explico sobre isso, tá bom? O 11, aqui eu monto exemplo de estrutura prática para você entender. O 11, datas mágicas, verdadeira origem da Páscoa e a infiltração pagã. Então, você tem dúvidas sobre Páscoa, esse capítulo 11 é para você. Miscigenação religiosa, enfraquecimento da pureza cristã. Conversão cultural não é novo nascimento, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem as datas, ó. O Edito de Milão, 313, concedeu liberdade aos cristãos, encerrou a perseguição oficial. Então, eu explico historicamente e também espiritualmente. Páscoa bíblica, Pessach, sangue e libertação. O que significa tudo isso? Jesus, a ceia e a nova aliança. Capítulo bom, hein? Easter, Oster e a memória da primavera. Ovos, coelhos e fertilidade. Não tem resposta para teus filhos sobre isso aqui? Tá aqui, ó. A infiltração pagã no imaginário cristão. A Páscoa infiltrada, né, do paganismo. Veja, chocolate não é o problema, tá bom? Protocolo familiar e pastoral. Como que você deve fazer isso quando você recebe presentes nas Páscoas? Como celebrar de forma cristã? O comércio e a pressão cultural, santidade sem fanatismo, estão vendo? Nosso ensino é muito equilibrado. A ceia como centro da memória cristã. Capítulo 12, datas mágicas, verdadeira origem do Natal e o culto ao sol. Aqui tem aquela matemática, ó, raiz pagã do 25 de dezembro. Jesus não nasceu no 25 de dezembro, eu faço aqui a matemática para você entender na Bíblia que data mais ou menos Jesus nasceu. E também sem nenhum tipo de exagero, ok? Os símbolos pagãos, as entidades e a lenda sombria do imaginário natalino, como que o Papai Noel foi gerado através da figura do Krampus, a árvore, guirlanda e símbolos da estação, quais são os símbolos perigosos das velas, da guirlanda, como símbolos pagãos, o que evitar, o que pode ser usado com sobriedade. Isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente acaba exagerando, né, na caça às bruxas. Tem coisas que você pode fazer no Natal. Então tá nesse livro aqui, a desvinculação da data, como ensinar os filhos, o presépio e a idolatria visual. Enfim, excelente, tá? Capítulo 13, datas mágicas, as festas juninas e o ritual de Litá. Nós estamos em junho. Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2026. Isso aqui é importante saber sobre festas juninas. Ó, o calendário pagão das festas.
Você vai ver aqui o calendário do paganismo e você vai entender sobre isso. A cristianização da festa e o sincretismo brasileiro. Excelente a fogueira e o ritual do fogo. Importante você aprender isso, principalmente nossos irmãos do Nordeste brasileiro, que tem muita cultura da fogueira lá nas festas de São João. As ervas, poções e bebidas cerimoniais, tá aqui, me perguntaram no Carlos Ribas Responde, sobre o chá de amendoim, então, tá nesse capítulo. Tá? Festa junina na igreja, o erro da cristianização. Comida típica fora do contexto ritual, a estética caipira e identidade cultural, festa como portal de legalidade, como criar alternativas saudáveis. Muito bom. Capítulo 14, datas mágicas, ritual de aniversário, o culto a Ártemis. Então, o porquê que tem um silêncio bíblico sobre a data do nascimento de Jesus, o nascimento como abertura mística, eu explico tudo isso, o bolo redondo e a mesa ritual, Ártemis de ano e o culto ao nascimento, o apagar velas em cima de bolo de aniversário, as velas como instrumento de abertura espiritual, o sopro das velas e a chama da vida, muito importante você ler isso aqui. O pedido secreto como invocação, para nós o que isso significa, muito, muito importante. A engenharia dos altares, a mesa familiar, o primeiro sangue e a proteção das meninas, é muito importante. Esse capítulo aqui é um dos melhores. Protocolo cristão para aniversários, o que você tem que fazer, tá? Celebrar a vida sem repetir o rito. E aqui tem uma parte importante que eu coloquei, tá? Fiz questão. Renúncia por práticas anteriores, tá? A família pode orar assim. Eu criei aqui uma oração modelo. Você pode orar do jeito que você quiser, mas para você entender a renúncia, tá? Capítulo 15, olha aí, pessoal das conspirações que gostam, né? Os conspiracionistas, sociedades secretas, maçonaria e a ilusão da luz. Eu explico sobre a maçonaria, explico sobre os pedreiros livres, como que foi. Tá? O esquadro compasso é a letra G do Gadu, que é o grande arquiteto do universo, segundo eles, os 3 pontinhos. Aqui eu explico sobre os graus, os ritos, a ascensão, sobre as linhas bíblicas, né? Primeiro, a formação dos herdeiros, Demolei, as filhas de Jó e o Rainbow, como que funciona a loja maçônica, Boaz, linhagem messiânica, apropriação de autoridade, como que eles inverteram isso, piso quadriculado, heresia da dualidade, Bíblia no altar maçônico, sacrilégio, não santidade. Então eu explico sobre isso, tá bom? Jabulon é a blasfêmia sincrética. Tá tudo aqui. Tá? Lúcifer é a inversão da luz. Capítulo bom. Aí tem a renúncia dos vínculos, quem já foi maçom, tá? Como você tem que fazer. E aí, Rosa Cruz e o engano do misticismo ecumênico. Rosacrucianismo, a origem, a arquitetura, né? Egípcia do templo Rosa Cruz, panteísmo, reencarnação, mentiras da evolução, os aventais, broches, incenso, enfim. Rosa Cruz tem bastante coisa também. Aí, 17º, Cavaleiros Templários e a invocação do Bafomé. No satanismo, a gente se envolvia muito com os Cavaleiros Templários da Ordem de São João. Se eu não me engano, é o 15º grau da maçonaria. Jacques de Molay e o Mergulho das Trevas. A queda da Ordem, a Sexta-feira 13. Como que surgiu a Sexta-feira 13? O Bafomé, que é o ídolo da inversão. Muito bom. Capítulo 18, os Illuminatis e a nova ordem espiritual. Por que eu não coloquei nova ordem mundial? Vocês vão entender o porquê, eu explico aqui, tá? Então tem a Gênese dos séculos das luzes, o deísmo, afastamento de Deus, a rebelião da razão, o símbolo, né, a arquitetura oculta dos símbolos, os Illuminatis modernos como rede espiritual, nova ordem espiritual, aqui eu explico o porquê, tá? Ó. Fala-se muito em nova ordem mundial, mas o guerreiro estratégico precisa compreender que antes de ser política, econômica ou institucional, essa ordem é espiritual. E eu explico aqui sobre isso, ok? Muito bom esse livro, hein? Capítulo 19, Demonologia, Hierarquia das Trevas e os Príncipes do Inferno. Você vai entender como funciona o inferno, como são os príncipes do inferno, coroados, como que eles agem. O nome de cada um, a ação de cada um. Se você pode orar, como que você deve orar. Tá bom? Libertação de vícios ligados à fumaça, tabaco, droga. Demonologia, potestades e os 8 subpríncipes do inferno. E aí tem aqui os 8 subpríncipes do inferno. Címero, Astarote, Behemoth. Tudo ilustrado, hein? Belfegor, Belã, Azazel, Asmodeus,
Belzebu, Baal, Zebub, e você vai ver a explicação de cada um deles, onde eles agem na humanidade, né? Capítulo 21, demonologia, os dominadores, sincretismo religioso, como que aconteceu esse sincretismo, fronteiras espirituais e atuação geográfica. Sincretismo no Brasil, idolatria e o falso conforto espírita. Muito importante para você que tem amigos, parentes que estão no espiritismo, para você entender. Padroeiro e apóstolo espiritual do território, quem são os padroeiros das cidades? Multiplicação das entidades e a lógica da legião. Como orar contra dominadores territoriais. Casa como primeiro território, enfim, muito bom. 22. Demonologia, as forças do mal e as regiões celestiais. Que são isso, né? Desmistificação das regiões celestiais. Atuação invisível sobre o mundo visível. A identidade das forças espirituais do mal, quem são elas? Tá? Eles que possuem as pessoas. A engenharia da possessão. A tolice de entrevistar demônios. Nossa, eu explico muito sobre isso. Muito importante. E aqui nós vamos chegar ao capítulo 23 sobre anjos, para evitar que haja uma angelolatria. Então eu explico os arcanjos, explico os serafins, explico os querubins, que são, né? Os querubins no Templo de Salomão, o que eram? Anjos extraterrestres e confusão contemporânea. Olha aí, tá muito na moda, né? Os arquivos lá de extraterrestres, que eu acho que é tudo uma cortina de fumaça, já falei para vocês, mas eu explico aqui. O rosto de homem e a semelhança angelical, visto por Ezequiel, eu explico aqui. Aplicação tática da angelologia na guerra espiritual. Ó, isso aqui é muito importante, ó. Não adoramos anjos, tá? Essa parte é muito importante. Não somos angelólatras. Capítulo 24, objetos ritualísticos, portais, canalização e autoridade espiritual. Então, a materialização da magia, os punhais e átames, sangue como sacrifício, colares, insígnias de hierarquia, anéis, para você identificar, né, pessoas que têm esse tipo de objeto, vara de condão. Aqui, a vara de condão, aqui, ó. E o capítulo 25, velas. Vocês que sempre me perguntam sobre velas, então tem toda a explicação nesse capítulo 25. Vara de condão, e aí tem toda a espada e toda a explicação sobre as velas como objeto ritualístico mais popularizado. Vocês vão entender o que é. Vela não é instrumento de iluminação. Velas em aniversário, jantares e ambientes domésticos. Falta de energia não justifica abrir portal, eu explico aqui. A pergunta que vocês sempre me fazem. Esse livro aqui, ele é Velas, Imagens e Demônios Mensageiros. Esse livro aqui é um compêndio de muitas dúvidas que vocês têm e me perguntam na internet. Velas coloridas e correspondências demoníacas. Como remover velas de casa. Postura do guerreiro. Enfim. E aí no final nós temos esse capítulo aqui. O conhecimento como arma e a missão do libertador. É a sua missão como libertador, tá bom? Que Deus abençoe, que dê um pouquinho da minha referência, que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não adquiriu, eu vou deixar o link dessa compra na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, para que você possa comprar. Clica na descrição, compre esse livro hoje mesmo e espalhe esse vídeo para os seus amigos que querem aprender um pouco mais sobre batalha espiritual.